Olá, vou falar sobre os fungos, é um resumo, na verdade, da questão biológica dos fungos, nada muito detalhado. Bem, primeira coisa, os fungos, eles pertencem ao reino fungi, eles são micro-organismos heterotróficos, ou seja, eles não são capazes de produzir a própria energia, eles conseguem isso na natureza mesmo. Eles são aclorofilados, eles são seres aeróbios, embora a gente tenha alguns fungos que são anaeróbios facultativos, que vão participar ali de processo de fermentação, caso estejam no ambiente sem oxigênio, né? Então, daí vem a importância dos fungos para a fermentação, por exemplo, de pães, para a fabricação de vinhos. Eles são seres eucariotos, eles vão apresentar toda aquela estrutura membranosa, divisão do núcleo e tudo mais. Eles apresentam reprodução assexuada, reprodução sexuada. Eles são seres ubictários, que conseguem habitar qualquer região mesmo. Eles são capazes de habitar, essa região só precisa ter calor, umidade, carbono, nitrogênio e água. E eles conseguem se reproduzir e conseguem sobreviver. Eles podem ser sapróbios, ou seja, eles vivem ali na matéria orgânica, decompondo essa matéria, ou matéria morta mesmo. Eles podem ser parasitas, habitando dentro do hospedeiro, causando ou não patologias. Eles podem viver em simbiose, quando eles conseguem se beneficiar do seu hospedeiro e o hospedeiro também se beneficia dele. Muitas vezes, por exemplo, nos líquens e nas micorrizas, os fungos fornecem sais minerais e água, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar. Sais minerais e água. E os seres nos quais os fungos estão ali, fornecendo tais minerais e água, fornecem para eles proteínas, que é uma relação de simbiose. E eles também podem viver como comensais, que no caso eles vão se aproveitar ali do hospedeiro, mas o hospedeiro ele não vai ser prejudicado e nem beneficiado em troca disso. Tá, aí a gente tem uma divisão dos fungos, uma classificação, né, dos fungos, de acordo com as características morfológicas deles. A gente tem uma divisão entre fungos que são leveduriformes e os fungos que são filamentosos. Daí, eu vou falar sobre essas duas classes, e eu também vou explicar já a reprodução dos fungos. No caso dos fungos leveduriformes, eles vão ser unicelulares e eles vão ter um tipo de reprodução assexuada. Então, eles vão reproduzir por brotamento. No caso, você vai ter lá uma célula e aí ela vai sofrer uma evaginação e vai formar a sua célula filha. Essa célula filha ela pode ficar ancorada à célula mãe, e aí a gente tem a formação de um blastoconídeo, que seria... eu não sei se vai dar pra ver, mas seria mais ou menos isso, ó, a célula mãe e a sua célula filha. Isso é o blastoconídeo. E a gente também pode ter esse brotamento, a célula filha pode acabar se desprendendo da célula mãe, daí a gente chama isso de brotamento-fissão. E um outro tipo de reprodução das leveduras é a reprodução por fissão binária. Então, a célula vai simplesmente se dividir ali ao meio, vai ocorrer uma invaginação ali no meio da célula, vai se dividir em duas iguais. As leveduras, elas são aqueles fungos pastosos, eles são mais cremosos, são fungos com esse tipo de característica. Eu tô olhando pra cá porque eu tô lendo algumas coisas. Tá, agora os fungos filamentosos. Os fungos filamentosos, eles vão ser aqueles fungos que, assim, se você for olhar as colônias mesmo dos fungos, eles são
eles têm um aspecto algodonoso, um aspecto mais macio, assim. Macio não. Esqueci a palavra, é como se fosse... Cadê? Tem a palavra em algum lugar. Não é macio. Eu esqueci a palavra, mas é aquele aspecto mais de pozinho. Eu não sei mais, gente, calma. Vou ter que dar uma pausa aqui. Preciso de alguém para editar os meus vídeos. Aveludado é essa a palavra. Eles são aveludados. Os fungos filamentosos, eles são os que são mais presentes, que a gente consegue mais ver no dia a dia. Por exemplo, o tomate que você deixou na geladeira por 15 anos, quando você for pegar ele, ele vai estar com uma espécie de alguma coisa aveludada. É um fungo filamentoso. Os fungos filamentosos, eles são multicelulares. E eles são formados por, tipo como se fossem tubos, que são as hifas. As hifas, elas são como se fosse um tubo grande com vários septos ou sem esses septos, e aí você vai ter vários núcleos. A gente vai ter as hifas que são cenocíticas, que são as hifas que não tem muitos septos. Você vai ter, se você olhar no microscópio, você vai ver um septo ou dois ali, e aí vários núcleos. E as hifas que são septadas, se você olhar no microscópio, você consegue ver um monte de septos. E aí você vai ter essa hifa. Um conjunto das hifas vai formar o que a gente chama de micélio. E um fungo filamentoso, ele vai ter o micélio vegetativo, o micélio aéreo e o micélio reprodutivo. O micélio vegetativo é a região do fungo que vai ser responsável por extrair ali os nutrientes, por sustentar esse fungo. Geralmente ela vai estar dentro da superfície na qual esse fungo está. O micélio aéreo é a região do fungo que está fora, está sobre essa superfície. Se esse micélio aéreo se diferenciar numa estrutura de reprodução do fungo, aí a gente chama ele de micélio reprodutivo. Geralmente, os fungos filamentosos, eles vão, na reprodução deles, eles vão produzir ali estruturas de reprodução que vão se dispersar no meio para que esses fungos se dispersem, né? E essas estruturas, elas podem ser esporos ou conídeos. Os esporos, eles são produzidos dentro de uma região globosa, ali, globular desse fungo, que a gente chama de esporângio. É assim, aqui tá o fungo tá saindo ali da superfície. A região de sustentação desse fungo, a gente chama de esporangióforo. No fim dessa região, dessa haste, vai ter uma bola, uma estrutura globular, que é o esporângio. E dentro desse esporângio vão surgir vários esporos. Quando esse esporângio meio que abrir, os esporos vão ser dispersados e aí eles vão cair em algum local que tenha carbono, nitrogênio, água, umidade e calor, e aí ele vai desenvolver um novo fungo. Agora, no caso de eu ter a produção dessas estruturas que não estejam protegidas por um esporângio, o nome desses esporos não vai ser esporos, vai ser conídeos. Os conídeos, eles são desnudos, então eles conseguem se dispersar sem que tenha alguma coisa cobrindo eles, precise se abrir para eles se dispersarem. Daí a gente tem... eu esqueci de falar. Os esporos, eles são estruturas internas. Estruturas não, como é o nome? Achei que eu tinha anotado. Mas eles são internos. E os conídeos, eles são externos. Eu esqueci, é uma palavra... Nossa, tô esquecendo todas as palavras hoje. E esses podem ser esporos
assexuados ou sexuados. No caso de ser um esporo sexuado, ele vai ser formado a partir de uma troca ali, uma recombinação genética entre as hifas de dois fungos. E se ele for assexuado, vai ser simplesmente a formação a partir de uma hifa única, esses esporos. Eu não sei se eu falei coisa errada, mas os esporos que saem do esporângio são chamados esporangiósporos. Eu falei isso? Eu não lembro. Eu tô falando agora. Tá. Sobre a célula do fungo. Sobre a célula, são poucas coisas para falar. É só falar que tem parede celular, tem membrana. E é isso. Eu acho que é isso.